E aí? Já faz um tempo, né? Bom, esse vídeo é pra todo mundo que me acompanha em qualquer plataforma que seja e pra galera que gosta de mim no geral, mas principalmente eu vou direcionar as coisas que eu vou falar aqui pro pessoal que assistia minhas lives lá na Roxinha, que era a galera mais próxima de mim, vamos dizer assim. E eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre esses últimos meses, né? Eu acredito que muitos de vocês têm várias dúvidas na cabeça, alguns de vocês devem ter se preocupado comigo, ou muita gente nem sabe o que aconteceu. Mas eu tenho certeza que todo mundo percebeu que eu dei uma desaparecida durante esses últimos 5 meses. E nesse tempo eu recebi muita mensagem de vocês, eu recebi muito mais coisa do que eu esperava. Muita mensagem me mandando apoio, muita mensagem preocupada comigo e muita gente falando que sentia minha falta também. Algumas pessoas estão completamente perdidas, perguntando se as lives voltam e tudo mais. E eu queria falar que, primeiramente, queria agradecer todas as mensagens que eu recebi. Eu não esperava isso, eu não esperava esse apoio vindo de vocês. E essas mensagens me tocaram muito, muito mesmo. E eu até me sinto culpado de não estar gravando esse vídeo mais cedo. Vocês geralmente não me vêm falar muito sobre a minha vida pessoal, porque eu não gosto de fazer isso, né? Eu tô aqui pra criar conteúdo, eu tô aqui pra fazer as pessoas rirem, mas nesse vídeo aqui eu quero deixar um pouco o Jorge, criador de conteúdo, de lado, e eu quero falar um pouco mais como pessoa. Vamos voltar um pouco no tempo, lá para a época de 2021, que foi um ano bem difícil para a maioria de vocês, eu imagino. Né? O país estava em pandemia, foi um ano muito difícil para mim também. Foi um ano que eu perdi meu avô, eu perdi um dos meus cachorros também. Tiveram muitas complicações, mas nem tudo foi ruim. Também tiveram muitas coisas boas. Nesse ano, eu saí da casa dos meus pais e eu comecei a morar sozinho. E nessa época eu me dediquei muito, muito para criar conteúdo. E eu gostei muito do resultado que teve. Né? Eu nunca fui um cara grande, eu nunca fui um criador grande de conteúdo, mas eu sempre tive muito gosto por isso. Eu adoro criar conteúdo e eu adoro entreter as pessoas e fazer elas rirem. Eu gosto muito de jogar e eu nem preciso estar sempre jogando para criar conteúdo, eu gosto muito de ficar conversando também com o pessoal. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto muito da minha comunidade, né, que a gente foi filtrando aos poucos e foi ficando só gente legal. E eu tenho muito orgulho de tudo isso. Tudo isso que a gente criou junto. E eu me esforcei muito. Eu realmente dei meu sangue para trazer todos os dias um conteúdo foda para vocês. E eu me orgulho muito de todos os jogos, todas as conversas, todo mundo que eu conheci também, os momentos engraçados. Eu conheci outros criadores também que viraram meus amigos. E alguns que eu pude conhecer pessoalmente. Alguns que eu ainda não conheci, mas eu quero conhecer ainda, eu ainda vou conhecer. E é muito louco quando você para pra pensar que, cara, tudo isso começou por causa da internet, sabe? É surreal. E eu só consigo olhar pra trás e ficar feliz com tudo isso. E aí no ano passado, 2022, eu ainda fiz bastante conteúdo, mas eu sei que eu fui bem menos presente. Tiveram vários motivos, mas o principal deles foi aquele corte que a Twitch fez, em que acabou prejudicando muito os criadores menores. E apesar disso, eu ainda me mantive firme e forte. Eu ainda acho que a gente manteve uma boa frequência, mas é difícil quando você vê que todos os seus amigos estão desanimados e estão desistindo. Meus amigos que gostavam tanto quanto eu de criar conteúdo, de fazer lives, de fazer vídeos, ver cada um deles parando me doeu muito no coração. Em vários momentos eu tive que dar algumas pausas, né, para cuidar da minha saúde mental. E aí eu planejava voltar com tudo em 2023, né, e tá 100% focado em produzir conteúdo bastante. Só que aí 2023 veio e quebrou todas as expectativas que eu tinha feito. Foi um ano muito difícil para mim e mesmo quando eu me mudei, né, a minha casa sempre ficou perto da casa dos meus pais e eu sou muito apegado à minha família, né? Eu morava sozinho, mas eu ia lá visitar eles direto, né, passava um tempo com meus pais, com meus irmãos e eu sempre tive uma relação muito boa, né, com meus pais, com meus irmãos e todo mundo. E aí, já no começo do ano, eu tive uma notícia péssima, que foi a que os meus pais, ambos estavam desempregados, eles tinham perdido o emprego. E eu tenho 3 irmãos que moram junto com meus pais, e em nenhum momento chegou a faltar nada na casa deles, mas a situação não estava boa. E eles precisavam muito da minha ajuda em casa, né? Muitas vezes para tomar conta do meu irmão, enquanto eles estavam fora, ou tomar conta da casa. E eu acabava passando mais tempo lá do que na minha própria casa. Tinha muitos dias que eu dormia lá, tinha muitos dias que eu não conseguia fazer live, né? Eu não conseguia gravar um vídeo, chegar em casa, porque ou eu não tinha cabeça para fazer isso, dada a situação difícil que estava acontecendo, ou eu não tinha tempo, simplesmente. Eu passava todo o tempo lá. E aí chegou um dia que meu pai veio pra mim, né? Ele me chamou pra conversar e ele falou:
a gente precisa de você em casa, a gente precisa da sua ajuda e a gente precisa que você volte a morar aqui com a gente. E aí foi nessa hora que eu percebi que não dava mais pra continuar produzindo conteúdo, né? E eu não cheguei nem a ficar chateado na hora, porque eu entendi muito bem a situação, eu via o que meus pais estavam passando e eu via que era uma questão de necessidade mesmo. Não fiquei nem triste, eu simplesmente me mudei e aluguei minha casa antiga. E aí estou aqui, né, morando junto com a minha família de novo. Como vocês podem ver, esse meu quarto aqui é o quarto antigo, né, que eu fazia live, que eu produzia vídeo. E eu fiz o que eu pude nesse tempo, né? Eles precisavam de mim presente em casa e eu estive aqui presente em casa, ajudando no que eu podia ajudar. E durou bastante tempo, mas alguns meses atrás a situação tem começado a melhorar. Meus pais já estão trabalhando de novo. Apesar de eu ainda precisar ajudar bastante aqui, eu tenho bem mais tempo livre agora. A minha cabeça tá bem melhor. E eu posso dizer pra vocês que eu tô bem, a minha família tá bem, e as coisas estão melhorando, elas estão encaminhando. E agora eu tenho mais tempo livre pra voltar a criar conteúdo de novo. Criar conteúdo, seja qual for, tá? Seja vídeo, seja live, é uma coisa mais complexa do que parece, cara. Porque você precisa ter um psicológico blindado, porque você lida sempre com todo tipo de pessoa. E você tem que ser você mesmo, que é o que todo mundo fala, mas você não pode ser você mesmo de verdade o tempo todo. Você precisa ser um cara que tá sempre bem, você precisa estar com o psicológico sempre bom, porque ninguém quer te ver deprimido, ninguém quer te ver desanimado, e ninguém tá sempre 100% bem, então algumas vezes você tem que dar meio que uma forçadinha pra mostrar o seu melhor pras pessoas. Você precisa ter muito cuidado com o que você fala, porque você é meio que um exemplo para as pessoas que estão te assistindo. Se em algum momento você precisa cuidar da sua mente, né, você não tá se sentindo bem, você precisa dar uma pausa, os seus números caem, e por causa disso é muito fácil você se sabotar, é muito fácil você desanimar de voltar, porque você pensa que as pessoas vão parar de te assistir, ou que elas perderam o interesse em você. Então, apesar de ser algo que eu gosto muito, também tem seus pontos cruéis. E você tem que estar sempre no seu 100% para contestar tudo isso que eu falei. E eu precisava desse tempo para mim, e eu tirei esse tempo para mim sem remorso nenhum, sem me culpar, sem sentir nada. Eu respeitei esse tempo e eu posso dizer que agora as coisas estão encaminhadas, né? As coisas estão melhorando e eu tô bem. Eu tô bem de verdade e eu tô bem para voltar agora. E por enquanto, os meus planos são voltar com os vídeos aqui e com os conteúdos do TikTok, que eu ainda tenho muita coisa gravada aqui no meu PC, que só falta eu jogar lá. E eu quero manter esse compromisso, essa frequência, principalmente nessas duas plataformas por enquanto. Quantas lives que eu sei que é o que vocês mais sentem falta, né? Infelizmente, eu tenho que falar pra vocês que ainda não é a hora de voltar. Eu gostaria muito de voltar com as lives, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, mas fazer live é mais difícil do que parece. Você precisa ter compromisso com o horário, você tem que estar livre naquele horário, sem ninguém te interromper. Você tem que fazer isso vários dias da semana, se não todos. Aqui em casa as coisas são um pouco mais turbulentas. Toda hora alguém precisa de mim pra alguma coisa. Então toda hora eu teria que interromper a live e é uma coisa que eu odeio fazer. Aqui em casa tem muito barulho, que é uma coisa que atrapalha a live, e ao mesmo tempo eu não posso fazer barulho em determinadas horas, porque eu vou acabar atrapalhando os outros. Então isso já limita muita coisa em relação ao conteúdo, fora que eu não me sinto 100% à vontade de fazer conteúdo, porque eu falo muita besteira aqui, e eu, apesar de o pessoal aqui em casa não ligar, eu não me sinto muito confortável de agir como eu normalmente ajo perto da minha família. Mas o que eu posso prometer pra vocês é que em alguns momentos eu vou fazer algumas lives esporadicamente. E eu sempre vou avisar quando eu fizer. E aí a gente joga alguma coisa, ou a gente conversa e tudo mais, pra gente matar a saudade, né? Porque eu também sinto muita saudade de fazer. Isso eu consigo prometer pra vocês, eu só não consigo prometer mesmo voltar com frequência total e fazer do jeito que eu fazia antes, porque realmente ainda é complicado. E eu sei que não é o que vocês queriam estar ouvindo, e também não era o que eu queria estar falando nesse momento. Ainda tá tudo se arrumando, né? E vai demorar para as coisas se alinharem totalmente. Mas eu garanto que vai dar tudo certo. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. E da mesma forma que eu não tive nenhuma dúvida de que eu voltaria a produzir conteúdo para cá. Então, se você é uma das pessoas que só acompanhava minhas lives, eu te encorajo muito a acompanhar meu conteúdo aqui e nas outras plataformas, porque eu realmente tenho muita coisa legal para trazer. E eu encorajo muito vocês a assistirem as lives dos meus amigos também, porque eu quase sempre vou estar jogando alguma coisa com eles. Então, mesmo que eu não esteja de volta, eu vou fazer uma participaçãozinha no conteúdo deles também. E eu garanto que tudo vai valer a pena, no fim das contas. A partir de semana que vem, eu vou voltar a produzir regularmente conteúdo aqui no YouTube.
e no TikTok também. E eu prometo que mais pra frente as lives vão voltar. Faz muito tempo que eu não uso essa bandana e ainda não é a hora de usar ela de novo, mas vocês podem ter certeza que quando eu tiver de volta 100%, eu vou estar usando ela mais uma vez. Então, muito obrigado por todas as mensagens de apoio, por todo o apoio que vocês me dão sempre, todo o carinho. Eu realmente tenho muito orgulho dessa comunidade e eu mal posso esperar para ver vocês em um próximo vídeo. Um abraço a todos e a gente se vê. Falou!